Superman, o Papa, Jesus Cristo e o Anticristo. O quê? Bom, se você ouvindo isso, imagino que a sua primeira reação vai ser: que conversa mais estranha é essa? Que é isso? Superman, Papa, Jesus Cristo, o Anticristo? Vou te explicar, você vai entender. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou imagens dele mesmo em redes sociais, se representando como se ele fosse o Superman, como se ele fosse o Papa. A mais recente, ele se apresentando como se fosse o próprio Jesus Cristo. Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos parar para pensar. Por que isso, né? Nós temos visto de um tempo para cá uma mudança muito grande na maneira como a política tem sido conduzida por alguns líderes políticos. Não todos, claro que não. Mas alguns têm usado mão, né, desse recurso que as redes sociais alimentam e incentivam. Antigamente não tinha isso. Mas agora, né, com a proliferação de redes sociais, alguns líderes políticos abusam. Eu ia falar usam e abusam, não, mas isso não é usar, é abusar. Porque já começa na base do abuso, né, de situações que são ridículas, absurdas, sem lógica, sem sentido, mas fazem de propósito, deliberado. É um risco calculado. A pessoa sabe que ao fazer algo assim, por exemplo, usa inteligência artificial para produzir uma imagem dele mesmo como se fosse o Superman voando, ou como se ele fosse o Papa do Vaticano. E agora, mais recente, que ainda tanta polêmica, como se fosse o próprio Jesus Cristo. A pessoa faz sabendo que vai receber crítica, sabe disso muito bem, mas sabe que não importa quão sem lógica, quão sem noção, quão absurda, quão ridícula seja a postagem, a fala, ou a imagem gerada, ou o vídeo por inteligência artificial, vai ter gente que vai apoiar. Isso gera engajamento, gera reações, aí a pessoa está sempre em evidência. É o caso, que não faz tanto tempo assim, aqui no Brasil, daquele deputado federal que vai discursar, coloca uma peruca e se apresenta e diz, né, se apresentando como se fosse uma mulher, sabe muito bem que vai receber crítica. Eu lembro que quando isso aconteceu, alguém virou para mim e falou assim: o deputado fulano é muito sem noção para fazer aquilo. E aí eu disse: aí que você se engana. Sem noção, não. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. É plenamente consciente. Mas o que ele quer é exatamente isso, que as pessoas comentem. Aí cai naquele ditado, uma expressão popular antiga, que você deve conhecer: falem bem, falem mal, falem de mim. Ou seja, a pessoa quer estar em evidência de qualquer maneira. E aí não se importa em fazer papéis ridículos, porque, como eu disse, isso vai gerar engajamento. Só que política é mais do que likes em redes sociais. Política é pensar em políticas públicas para o bem do povo. O que pode ser feito para melhorar a vida da situação? O que pode ser feito para ajudar pessoas em fragilidade econômica e social? O que pode ser feito em defesa do meio ambiente para impedir ou pelo menos retardar situações de mudança climática? O que pode ser feito pela paz mundial para impedir guerras, para impedir que vidas inocentes sejam perdidas por causa da ganância? E por detrás de toda guerra o que está é ganância. É querer controle, poder, dinheiro, território, petróleo, ouro, diamante, terras raras, urânio, seja lá o que for. O interesse puro é poder e dinheiro. Desde que o mundo é mundo, todas as guerras são motivadas por ganância.
Então, o que pode ser feito para evitar que isso aconteça? Ao invés de pensar no bem do povo, no bem da situação, no bem geral, no bem comum, políticos têm pensado apenas no seu proveito próprio, pensado apenas na sua glória pessoal, pensado apenas em projetos que são mesquinhos e que são ridículos. E aí vem a questão, a última figura, né? Ou o último nome que eu citei, que dá título ao vídeo de hoje aqui no Fé e Café, o anticristo. Bom, Donald Trump não se apresentou como o anticristo, ele se apresentou como sendo o próprio Jesus. E aí, claro que isso gerou crítica no mundo inteiro, lógico. Parece que depois a postagem foi até retirada, né, da rede social dele. E é uma estratégia, né? A pessoa fala algo absurdo, ofende muitas vezes o outro. Quantas vezes temos visto aqui no Brasil, né? Alguém vai, ofende, insulta, agride, xinga, humilha, menospreza, despreza, e aí quando vê uma reação, não, mas espera lá, eu fui mal interpretado, tirou minha fala de contexto, não é isso que eu quis dizer, eu estou sendo acusado injustamente, estou sendo perseguido, estão me processando, eu sou vítima de uma perseguição. Quantas vezes pessoas fazem assim? A gente vê isso no Brasil, um líder que é religioso, mas que deixou de falar de Jesus, do Evangelho há muito tempo, porque só fala de política, né? Fica gritando aí nas redes sociais, esbravejando, destilando ódio, indignação e arrogância por todos os poros, né? Toda vez que é criticado, não, eu estou sendo perseguido. Estão movendo a perseguição contra mim. E a pessoa não tem coragem de assumir que ela disse o que quis dizer e quis dizer o que disse. Né? E fez de maneira deliberada, caso pensado. Sabia muito bem o que estava fazendo. Mas é a questão do anticristo. Muito bem. Anticristo na Bíblia, no Novo Testamento, não é aquele que aparece e diz que é contra Cristo. É claro que ele é contra Cristo. Mas o anticristo é aquele que se apresenta como se parecesse com Cristo, porque ele engana. A arte do anticristo é a arte do engano, da dissimulação, do fingimento, da mentira. Então ele não vai aparecer dizendo assim, eu sou contra Cristo. Não vai dizer isso nunca, jamais. Ele vai aparecer e aparece dizendo que é o Cristo. Jesus disse isso com toda clareza nos evangelhos. Muitos aparecerão dizendo que eu sou o Cristo. Se ouvirem dizer o Cristo está ali ou acolá, não vão atrás dessas pessoas. E, infelizmente, quantas e quantas vezes, apesar de Jesus ter avisado, ele alertou, advertiu, mas quantas vezes na história, ao longo aí de 2000 anos, muitos apareceram dizendo que era o Cristo e muita gente foi atrás. E aí, quando a gente vê um líder que se apresenta como eu sou o defensor do cristianismo, eu sou o defensor da família, da moral, dos bons costumes, a gente pode ter certeza que, na verdade, é exatamente o contrário daquilo. E sabe o que mais me chamou a atenção, o que mais me incomodou, é que, recentemente, no carnaval agora desse ano, aquela escola de samba lá no Rio de Janeiro, fez aquela coisa lá da família e tudo, conserva. Eu já até gravei um vídeo aqui no Fé Café comentando a respeito, vou repetir isso aqui agora. Eu achei aquilo muito bobo, absolutamente desnecessário, uma provocação que não tem razão de ser, não tem motivo de ser de jeito nenhum. Mas aí, repetindo o que eu falei naquela ocasião, quando a gente recebe uma provocação, a melhor política é não ligar. Na escola, meninos, adolescentes, um menino coloca o apelido do outro, se o outro menino briga e acha ruim, apela, o apelido pega, né? Pega muitas vezes para sempre. Mas se não liga, não incomoda, não dá importância para aquilo, todo mundo se esquece. É o que todo mundo deveria ter feito diante daquela provocação que eu repito que eu achei muito boba daquela escola de samba em relação às famílias lá, tem conserva, essa coisa toda. Bom, por que eu estou falando isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Os líderes religiosos que esbravejaram e ficaram nervosos lá por causa da coisa lá da lata e conserva da família, não sei o quê, não vi nenhum deles
reclamando e criticando Donald Trump quando ele aparece se dizendo que ele é Jesus Cristo, se apresentando como se ele fosse Jesus Cristo. Ou seja, o que Trump fez é sacrilégio, heresia, blasfêmia, é tudo isso. Aí ninguém fala uma palavra, né? Nenhum deles falou uma palavra. Por que não? Por que não? Imaginem vocês se tivesse sido alguém de uma perspectiva política que não é a desses líderes religiosos. O mundo teria vindo abaixo, a Terceira Guerra Mundial já teria explodido. Por que essa indignação seletiva? Por quê? Tem que parar para pensar, né? Parar para pensar e ter senso crítico diante de cenas, de situações assim. Um líder político que, ao invés de pensar na paz mundial, em políticas públicas para ajudar pessoas em situação de fragilidade, como eu disse aqui, ao invés de pensar na defesa do meio ambiente, fica se promovendo, porque sabe que isso vai gerar like, vai ter reação contrária, mas vai ter muita gente que vai defender também. Ao invés de pensar no bem do povo, pensa apenas na sua própria glória. A política não é para ser assim. E vamos tomar cuidado. O anticristo engana, ilude, seduz, mente. Ele se apresenta como se ele fosse o Cristo. Mas aqueles que são seguidores de verdade de Jesus não vão cair no engodo do anticristo de jeito nenhum. Vão saber quem ele é e vão saber rejeitá-lo. Pense nisso. Clique na mãozinha do joinha se o que eu falei faz algum sentido para você. Inscreva-se aqui no canal. E se você acha que esse conteúdo vai ser útil de alguma maneira, envie para um amigo seu, para um parente, para um colega. Eu te agradeço por isso desde já.